Olá, bom dia para você. O Hora 1 desta segunda-feira, 14 de janeiro, já está no ar. O governo de Jair Bolsonaro entra na terceira semana e a expectativa é que nos próximos dias seja publicado o decreto que vai mudar as regras para o posse de armas no país. Essa é uma das principais promessas de campanha de Bolsonaro. O texto já está no Palácio do Planalto e passa aí pelos últimos ajustes antes de ser divulgado. O decreto vai permitir a posse de armas em situações que antes não eram possíveis. Para o porte, continuam valendo as mesmas regras. Outra medida que deve ser anunciada esta semana é a que combate fraudes na Previdência Social. O objetivo da MP, a medida provisória, é fazer um pente fino no INSS e endurecer as regras para a concessão dos benefícios. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Confira agora os outros destaques do Hora 1 de hoje. O terrorista italiano Cesare Battisti já está a caminho de Roma. Ele foi preso pela Interpol na Bolívia e enviado para o país natal. O ministro do Interior da Itália comemorou. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani. O carro de uma deputada estadual do Rio de Janeiro foi alvo de um atentado. Marta Rocha, do PDT, disse que desde novembro tem sido ameaçada de morte. Mais um fim de semana de violência no Ceará. E o governo do estado oferece recompensa para quem ajudar a prender os bandidos. Na Venezuela, o presidente do parlamento é preso pelo governo após não reconhecer novo mandato de Nicolás Maduro. E o carnaval já começa a ditar o ritmo nas ruas de Olinda, em Pernambuco. E no esporte, os clubes entram na reta final para a rodada de abertura dos campeonatos estaduais. O Thiago Oliveira conta tudo pra gente. Thiago, bom dia. Bom dia, Mi. Bom dia, turma. Pois é, né? Já está tudo pronto para essa temporada 2019. Os times se reforçaram bastante. Fazia tempo que o mercado da bola não andava tão agitado. Agora, o importante é mostrar em campo que os investimentos valeram a pena. Se liga aí. Amistoso de gigantes em São Paulo. My gosh. Corinthians e Santos ficaram no empate no jogo marcado pelos pedidos de paz entre as torcidas. O Flamengo volta ao Brasil com o título do torneio da Flórida no peito. No Rio de Janeiro, o reforço mais caro da temporada treinou de olho na estreia. Os mata-matas agitaram o fim de semana da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve time grande se despedindo. E os favoritos fazendo a lição de casa. Tem também o choro da brasileira Letícia Buffoni, depois de perder a final do Mundial de Skate Street. E como fica o tempo neste início de semana? Pois bem, você vai saber tudinho com ela, Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Mi. Bom dia pra você. Sabe aquele botão? Botão verão, ele continua ligado, tá tipo no automático, ou seja, a semana começa com muito calor e previsão de chuva para quase todas as regiões. E essa chuva pode ser forte. A boa notícia é que ela diminui no sul em relação aos últimos dias. E o risco de temporal é principalmente para você que está nessa faixa aqui avermelhada. Então, desde o Maranhão até Pernambuco. Vamos direto para o Ceará, porque temos informações de chuva. Pista molhada em Fortaleza. Olha só, tá chovendo aí, essa chuva vai ao longo do dia e daqui a pouco a gente conta tudo pra você aqui no Hora 1. Combinadíssimo então, Jaque, porque o Hora 1 só tá começando. 4h04 pelo horário de Brasília. Bom dia para você, muito bem-vindo. O italiano Cesare Battisti deve chegar daqui a algumas horas em Roma, para onde ele foi levado depois de ser preso na Bolívia. Ele era procurado pela Polícia Federal e pela Interpol desde o mês passado. Os enviados especiais Alberto Gaspar e Rogério Rocha acompanharam o embarque de Battisti no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra. Corre dos policiais da Interpol, a Polícia Internacional. A caça a Cesare Battisti tinha começado antes do Natal, quando a Polícia Internacional da Bolívia passou a cercar os passos do italiano. Horas antes da prisão, os policiais gravaram estas imagens de Battisti, caminhando por uma rua da cidade, de cavanhaque e óculos escuros. Cesare Battisti foi preso pela polícia boliviana na noite de sábado, em Santa Cruz de la Sierra, cidade a 860 quilômetros da capital, La Paz, e a 600 quilômetros da fronteira com o Brasil.
O jornal italiano Corriere della Sera disse que Battisti carregava no bolso um documento brasileiro, estava sozinho e não resistiu à prisão. Segundo os investigadores, houve troca de dados de inteligência entre as polícias brasileira e italiana com a polícia boliviana. Cesare Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de disfarces que ele poderia estar usando. Uma delas bem parecida com o visual de Battisti na hora da prisão. Segundo o ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, Battisti entrou ilegalmente na Bolívia. Em condição irregular. Ainda não se sabe como ele chegou e por onde. No dia 21 de dezembro, Battisti enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, mas ele foi negado. A defesa do italiano declarou que, como o cliente está fora do Brasil, os advogados daqui não possuem habilitação legal para atuar em outra jurisdição e que espera que o caso tenha um desfecho de respeito aos direitos fundamentais. Essa movimentação toda na sede da Interpol era o sinal de que Battisti ia ser transferido. Mas para onde? Passando pelo Brasil? Os policiais bolivianos e italianos não ajudavam a ter uma resposta. Não queriam conversa com a imprensa. Pode falar com nós, periodista? Como este grupo parecia de partida, melhor segui-lo. O caminho era mesmo o do aeroporto. Foram conduzidos direto para esse ponto aí, de onde nós mesmos não vamos poder passar, né? E vão embarcar. Não se sabe exatamente em que condições. Nesse momento não se sabia ainda se Cesare Battisti seria transferido para o Brasil ainda, passaria pelo Brasil, em qual avião ele iria embarcar, num avião brasileiro, num avião italiano. Eram interrogações ainda. Debaixo de chuva chega o avião, um jato italiano que veio buscar Cesare Battisti. Um avião sem nenhum logotipo, sem nenhuma identificação além do prefixo aeronáutico. Já estava claro que a viagem de Cesare Battisti seria diretamente para a Itália. Era só uma questão de tempo até o embarque e até aquele que pode ser o último capítulo da história dele aqui na América do Sul. O embarque foi discreto, encoberto por veículos. Poucos minutos antes das 5 da tarde, o avião deixou Santa Cruz de la Sierra. Destino, Roma. O jornal Corriere della Sera publicou uma foto de Cesare Battisti dentro do avião. O domingo foi de muitas negociações aí entre Brasil, Bolívia e também Itália para decidir como seria essa viagem de Cesare Battisti de volta para Roma. A ideia inicial era que ele passasse antes pelo Brasil. A Polícia Federal Brasileira chegou a mandar um avião de Mato Grosso do Sul para a Bolívia para fazer esse transporte. O presidente Jair Bolsonaro chamou ao Palácio da Alvorada os ministros da Justiça, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles discutiram a prisão de Cesare Battisti e como se daria a retirada dele da Bolívia. O plano inicial era o seguinte: policiais federais brasileiros trariam Battisti da Bolívia para o Brasil, de onde ele seguiria para a Itália. Um avião da Polícia Federal chegou a ser deslocado de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Horas depois, o primeiro-ministro da Itália anunciou que Battisti sairia direto da Bolívia para a Itália. Os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça informaram a mudança de planos em uma nota conjunta. O terrorista Cesare Battisti retornará diretamente da Bolívia, onde foi preso, para a Itália, onde começará a cumprir imediatamente a pena de prisão. O Brasil ofereceu facilitar o embarque pelo território nacional e, devido à urgência, foi encaminhada uma aeronave da Polícia Federal Brasileira à Bolívia. No entanto, optou-se pelo envio direto do prisioneiro à Itália. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu. O Brasil contribui assim para que se faça justiça. O presidente Bolsonaro também se manifestou em uma mensagem. Deu parabéns aos responsáveis pela captura de Battisti. Desde a campanha, Bolsonaro se manifestou favoravelmente à extradição de Battisti. Assim que foi eleito, recebeu o embaixador da Itália, Antônio Bernardini, para falar sobre o caso. No fim das contas, por causa das tratativas diretas entre Bolívia e Itália, não houve extradição.
Batiste foi preso e a Bolívia determinou a medida chamada saída obrigatória, uma espécie de expulsão porque ele entrou ilegalmente no país. A Bolívia entregou Batiste às autoridades italianas pelos crimes cometidos na Itália. É o fim de uma história que começou décadas atrás. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Ele fugiu da Itália, viveu na França e chegou ao Brasil em 2004. Aqui, foi preso em 2007, porque a Itália pediu a extradição dele. Mas em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu status de refugiado político a Battisti, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. No fim de 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas deixou a palavra final para o presidente da República. E o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. Assim, Battisti passou a viver livre no Brasil, mais recentemente numa casa no litoral sul de São Paulo. Ele foi preso no Brasil pela segunda vez em outubro de 2017, por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Tentava atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6 mil e 1.300 euros em dinheiro vivo. Ele conseguiu sair da prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Em abril do ano passado, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça liberou Battisti de usar a tornozeleira. Dias após essa decisão, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pediu à Justiça Federal no estado para que Battisti voltasse a ser preso, alegando risco de fuga. A Justiça negou. O governo da Itália pediu extradição novamente ao Brasil em setembro de 2017. Em dezembro passado, o relator no Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou uma liminar concedida por ele próprio para que Battisti não fosse extraditado. Afirmou que cabe ao presidente extraditar ou não, porque as decisões políticas não competem ao judiciário. Em seguida, o presidente Michel Temer assinou o decreto determinando que Cesare Battisti fosse extraditado. Mas Battisti não se apresentou às autoridades e sumiu. Dentro do Brasil, assim que a fuga foi constatada, a PF chegou a fazer mais de 30 buscas por Battisti. Em outra frente, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal municiava as autoridades da Bolívia com informações sobre o condenado. Já se suspeitava, então, que ele pudesse ter fugido para o país vizinho. Essas informações ajudaram a polícia boliviana a finalmente prender Battisti, pondo fim a uma fuga que durou quase um mês. Daqui a pouco, ainda nesta edição, a gente fala mais sobre a prisão de Cesare Battisti na Bolívia e o transporte dele para a Itália, tá bom? Agora, mudando de assunto, vamos falar de um atentado. O carro da deputada estadual do Rio de Janeiro, Marta Rocha, do PDT, foi alvo de um atentado ontem. O motorista da deputada levou um tiro na perna. Marta Rocha e a mãe dela, de 88 anos, que também estava no carro, não se feriram. Numa das principais vias expressas do Rio, a Avenida Brasil, policiais encontraram vestígios do crime. Peritos recolheram cápsulas de balas na pista. A deputada estadual Marta Rocha, do PDT do Rio, estava no carro dirigido pelo motorista dela com a mãe de 88 anos. Eles passavam pelo bairro da Penha, na zona norte do Rio, quando num carro ao lado, um homem usando touca ninja e luvas começou a atirar com um fuzil. Teve início então uma perseguição até a Avenida Brasil. O bandido continuou atirando por mais de 1 quilômetro, até que o motorista da deputada conseguiu escapar. O carro da deputada, esse aqui, ele já está sendo periciado pela Polícia Civil. A gente vê do lado do motorista pelo menos 3 marcas de tiros aqui na porta. E do outro lado, olha só como é que ficaram os pneus dianteiro e traseiro do carro. Marta Rocha contou que em novembro do ano passado, o Disque Denúncia recebeu informações de que ela estava ameaçada de morte por um grupo de milicianos. Ela disse que passou a usar um carro blindado. O motorista da parlamentar foi atingido na perna direita e passa bem. A deputada e a mãe não ficaram feridas. Delegada, Marta Rocha foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio. Eu procurei trazer para a prática os ensinamentos que eu tive na minha formação como profissional da Polícia Civil. Eu cuidei para que a minha mãe não fosse alvejada, né? Eu tentei, de alguma forma, ajudar ao meu motorista e o tempo inteiro eu olhei para trás para acompanhar a movimentação do carro que nos perseguia. E a gente tem 2 opções. Ou é tentativa de roubo ou realmente uma tentativa de execução. E isso é prematuro para falar nesse momento.
O governador do Rio de Janeiro determinou à Secretaria de Polícia Civil que uma escolta armada passe a cuidar da proteção da deputada Marta Rocha e que os autores do atentado sejam identificados e presos. No centro de Belém, um susto. Neste fim de semana, um sequestro terminou em tiroteio entre policiais e bandidos. 4 pessoas envolvidas no crime foram mortas. Marcas de tiros nas paredes e cápsulas de bala espalhadas pelo chão. O rastro de uma noite violenta na Travessa São Francisco, bairro nobre de Belém, num sábado de comemoração. A cidade completava 403 anos. Essas imagens feitas por moradores mostram viaturas e policiais na área. O bar, que fica no meio do quarteirão, estava lotado quando começou uma intensa troca de tiros entre PMs e bandidos. Houve correria. Augusto estava em casa vendo um filme com a família e conta que todos ficaram apavorados. A gente se jogou no chão, foi para a cozinha, que é a parte mais afastada da casa, e aí os tiros não paravam. Eu ouvi mais de 7 tiros. Segundo os moradores, a ação durou cerca de 30 minutos. 4 criminosos em um carro estavam sendo perseguidos pela polícia. Eles invadiram a contramão para tentar escapar, mas foram cercados nesta passagem e acabaram mortos. O carro usado pelos criminosos havia sido roubado e nele também estava um refém. Tratava-se do dono do veículo sequestrado no bairro da Pedreira. A família da vítima acionou a polícia logo após o ataque. Segundo a PM, o homem estava no porta-malas e não ficou ferido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que os 4 bandidos resistiram à força policial, atingiram um militar e aí morreram no confronto. O policial militar ferido foi encaminhado a um hospital, se recupera bem. A vítima, que teve o carro roubado, foi sequestrada, também passa bem. Vamos respirar agora um pouquinho para falar da previsão do tempo, se bem que, Jaqueline, bom dia, tudo bem? Bom dia para você. Se bem que temos chuva à vista também, né? Pois é, a semana começa exatamente da mesma forma que ela terminou, ou seja, cara do verão. Teremos chuva em quase todo o país, mas olha só, no Rio de Janeiro, tá? Especialmente na região metropolitana, na região dos lagos e também parte do interior da Bahia e norte de Minas, aí o tempo fica firme, tá? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, teremos aquele dia ensolarado com calor e a chuva vem à tarde. Em quase todo o país, a segunda-feira vai ser aquela segunda com cara de verão. Teremos sol, o calor e a chuva que vem principalmente à tarde. E ela pode ser forte, sim, onde cair. A gente começa, inclusive, mostrando aqui onde choveu bastante nas últimas 24 horas. Vamos lá? Blumenau, Santa Catarina, conforme o previsto, 115 milímetros. Muita coisa. Muita coisa. Cruz Alta, que fica ao norte do Rio Grande do Sul, 103 milímetros. E detalhe, foi durante a madrugada essa chuva toda, Uau. viu? Manaus, 101 milímetros. E Alcântara, Maranhão, 90 milímetros. Teve muita chuva e teve rajada de vento também. Taubaté, aqui em São Paulo, 75 km por hora, rajada de vento. Alvorada do Gurgueia, Piauí também, Cruz Alta, Rio Brilhante e Morrinhos. Então, pegando desde o sudeste, passando pelo nordeste, sul e indo para o centro-oeste. Tudo isso estava no pacote já, né? Que a gente já falava desde a semana passada, né? Quando a chuva vem forte, ela vem acompanhada de chuva volumosa, com raios, granizo, ventania e tudo mais. Agora, a boa notícia para você que está no sul do Rio Grande do Sul e também oeste, vai chover? Vai. Só que a chuva ela vai ser menos intensa e menos volumosa em relação aos últimos dias. É, porque esse verdão estava mais abaixo Estava antes, mais né, abaixo, é. E eu digo que é uma boa notícia, Mi, porque a gente vem falando de chuva causando muitos estragos, especialmente para você que está na região da Campanha, em Bagé, e também no oeste gaúcho, né? Então, pegando Uruguaiana e Alegrete também. Mas onde está escuro, então no centro, norte do Rio Grande do Sul, então, por exemplo, Porto Alegre, a chuva, ela vem em qualquer momento do dia e o sol aparece menos. Vamos então para a Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, para dar um oi para você. Olha só, Caxias do Sul tá aí com poucas nuvens, claro que tá escuro, não dá para ver muita coisa, mas a chuva vem a qualquer momento, tá? E a máxima para vocês de 29 graus.
graus. Isso vale também para todo o estado de Santa Catarina e leste do Paraná. Restante do Paraná, interior, pegando São Paulo também, é aquilo que eu falei. Teremos um dia bonito, com sol, calor, mas leve seu guarda-chuva e cuidado, porque a chuva pode vir e pode ser aquela chuva pesada. Minas Gerais e Espírito Santo também está nessa pegada da chuva à tarde. Agora, dá uma olhada nesse pontinho amarelo aqui, Mia, tá vendo? Região metropolitana do Rio, pegando também região dos lagos. Agora, por quê? Somente aí? Somente aí. Tem a ver com os ventos de Nordeste, porque ó, é exatamente essa borda do sistema de alta pressão que ele seca tudo, não deixa formar nuvem de chuva. Carioca, calma, que essa chuva vai chegar, mas não agora. Por enquanto, vai pra praia e aproveita o sol. Hoje, só que não, exatamente. Agora, Centro-Oeste, também calor, umidade e a chuva que vem à tarde. Inclusive, no fim de semana choveu bastante em alguns pontos de Goiás, especialmente Goiânia, e em todo o Norte também. Tá vendo essa parte aqui mais escuro, pegando parte do Pará, especialmente o Nordeste? Sim. É a rota do temporal hoje, viu? Pode vir a qualquer momento, principalmente à tarde. O sol aparece? Aparece, mas vem chuva. Maranhão, Piauí, Ceará, até aqui, olha, Pernambuco, voltando aqui para o Ceará. A gente acabou de mostrar Fortaleza, mas vamos de novo com Fortaleza? Só para dizer para vocês que, olha, muito cuidado se você for pegar agora estrada, seguir por aí, máxima de 29 graus, tá? Pista e a chuva bem molhada, vai continuar bem molhada e escorregadia. Já na Bahia, essa chuva ela diminui bastante, tá? Inclusive você que está em Salvador, também Sergipe e Alagoas. Agora, no interior aqui da Bahia, tempo seco por causa de uma massa de ar seco. Barreiras está exatamente nesse pontinho amarelo. Essa chuvinha é reflexo ainda da noite anterior, tá? Barreiras costuma ter isso, né? A gente mostra e tem uma chuvica. Sempre nesse horário, né? Mas depois o sol vai aparecer, máxima de 35 graus, e eu digo mais, um sol para cada um. Norte de Minas também está nessa rota do sol aí. As mínimas hoje estão um pouco altas até. Porto Alegre com 22, Floripa também, 20 aqui em São Paulo, 19 para você que está em Brasília, 22 em Palmas, 23 em Macapá e também em Boa Vista. E para finalizar, as máximas, olha, altas, 33 em Porto Alegre, 32 aqui em São Paulo, 38 para você que está no Rio, hein? 34 em Teresina, 30 em Manaus e 34 para você em Cuiabá, e a sua participação, que é super especial. A Fifi, Campos dos Goitacazes, no norte do Rio. Olha Minha só. gata apreciando o amanhecer em Campos dos Goitacazes. Amei a sua gata e amei o que ela está observando também. Obrigada. Que fofa demais. Obrigada, Jaque. Obrigada também. Daqui a pouco a gente volta. Ok. Olha, foragidos do Presídio Regional de Passo Fundo, isso no Rio Grande do Sul, roubaram 2 veículos na BR-285, perto do aeroporto da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 suspeitos participaram da ação. As vítimas reconheceram alguns dos criminosos. Na madrugada de sábado, 17 detentos fugiram depois que 3 bandidos arrombaram o portão do presídio com uma caminhonete. Logo depois, os presos que já haviam feito um buraco na cela escaparam. Eles fugiram a pé. No presídio, a segurança foi reforçada e ainda nesta semana novas revistas serão feitas. O presídio regional de Passo Fundo tem 750 apenados, mas a capacidade é para 300. Permanece em estado grave o adolescente de 16 anos, baleado numa tentativa de assalto na BR-101, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Daniel Ferreira foi atingido por 3 tiros quando ele e o pai iam para a região dos Lagos. Um dos disparos atingiu o olho do jovem. Segundo testemunhas, o carro foi cercado por cerca de 20 criminosos com fuzis. Foi encontrado neste domingo o corpo do passageiro do monomotor que caiu na praia de Barra Velha, em Cascavel, no Ceará. O acidente aconteceu na manhã de sábado. Dave Ribeiro estava na aeronave pilotada pelo sogro dele, que também morreu na queda. Segundo testemunhas, na hora chovia e ventava muito, o que pode ter causado o acidente. 7 jovens com idades entre 12 e 18 anos ficaram feridos depois do desabamento do telhado de uma escola estadual no município de Santana, no Amapá. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros. 4 delas precisaram ser levadas ao hospital, mas já foram liberadas. O acidente aconteceu no momento em que ocorria uma programação cultural no colégio. A suspeita inicial é que o telhado desabou por falhas na estrutura. A escola foi interditada por tempo indeterminado. Já reparou o quanto você é importante para a sua vida? O quanto você mesmo pode influenciar o seu dia? Saiba que hoje e nem amanhã alguém vai atrapalhar o seu caminho. Busque a sabedoria, a paz
o seu equilíbrio. Faça o bom uso das suas decisões. Não perca a cabeça para ser feliz. Seja feliz por si só. Duvida? Abra um sorriso e comece muito bem o seu dia. E seja dono da sua vida. Ótima semana, turma. Tiago Oliveira é a crônica da segundona. Bom dia, Ti. Boa semana. Para nós. Bom dia, turma. É isso que a gente deseja, nós aqui, a família Hora 1. Desejamos a vocês uma excelente semana com muita coisa bacana, muita coisa boa para você acompanhar aqui na tela da Globo. Bora falar com o nosso esporte? Bora falar do nosso esporte. Um registro bem rapidinho, de 6 segundos, do Gabigol junto com a Arrascaeta. Os dois jogadores do Flamengo ficaram aqui no Brasil. Lembrando que, por enquanto, né, a delegação está nos Estados Unidos por causa do torneio da Flórida, que é o assunto para daqui a pouco. Mas tá aí, ó. Treino em 2 períodos. O Gabigol, o que ele faz? Treino. É bem curtinho mesmo, mas só para chamar a atenção desse entrosamento antes mesmo de um trabalho em campo, antes de começar mesmo a temporada para os dois jogadores, que provavelmente devem estrear neste final de semana, no início do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Bangu. Isso chama a atenção dos torcedores. Muito bacana, claro que né? são apenas 6 segundos desse registro, mas você sabe muito bem que futebol não é só ali naquele bate-bola. Tem todo esse entrosamento, tem todo esse coletivo que o Abel Braga faz muita questão, e lá dos Estados Unidos ele está muito feliz. Não só por esse entrosamento, mas também porque o Flamengo conquistou, né, essa competição curta de apenas 2 rodadas, pré-temporada, mas muito importante para as equipes. Quem conta pra gente é Júlia Guimarães. O Flamengo conquistou o torneio da Flórida, o primeiro título na temporada, já com poucos dias de treinamentos, né? Já conseguiu levantar o primeiro troféu. A equipe precisava vencer o Eintracht Frankfurt da Alemanha para conquistar esse título, e foi justamente o que conseguiu. Vitória por 1-0. O gol foi do Jean Lucas, que é cria da base do Flamengo, né? Foi o primeiro gol dele como profissional. Foi outro jogador que foi muito bem também, assim como todo o elenco do Flamengo. O Abel elogiou bastante esses jogadores. Inclusive, ele tem batido muito na tecla aqui da estratégia que vai usar para essa temporada, né? De 2 equipes. Uma equipe vai disputar os jogos no meio da semana, outra equipe vai disputar os jogos do fim de semana. Ele disse que, né, fisicamente, na temporada, não dá para jogar quarta e domingo. Então, essa é a estratégia que ele vai adotar. Inclusive, falou que vai copiar o Palmeiras, né? Nós temos que copiar um modelo que o Palmeiras usou de forma muito boa ano passado. Então nós vamos procurar tentar, dentro das nossas possibilidades, equilibrar ao máximo o plantel. Agora aqui, como todos os jogadores estão chegando de categoria, tem que brigar mesmo. Ninguém vai jogar por nome. O Flamengo tem competições importantíssimas para disputar, né? A Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, almeja conquistar grandes títulos, voltar a conquistar grandes títulos. O último título de expressão que o Flamengo conquistou foi em 2013. E a temporada oficial já começa no próximo domingo, né? No dia 20, contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. Obrigado, Júlia, pelas informações. O Flamengo continua lá, os jogadores tiveram folga, curtiu um pouquinho dos parques. Vai fazer mais um treino, hoje é segunda, vai fazer mais um treino amanhã e aí retorna ao Brasil com essa programação que a Júlia Guimarães nos passou agora na estreia contra o Bangu. A gente falou que o Abelão estava com fome de gol, né? Estava com fome de gol. E isso, assim, para toda a temporada. Quem ganha com tudo isso é o torcedor flamenguista, mas um todo, né, ampliando, é o amante do futebol. Se a gente tem aí 2, 3, 4 grandes equipes, como o próprio Abelão disse, eu vou fazer igual o Palmeiras, tendo um time, 2 times para essas competições essas muito importantes, já que o Flamengo na última temporada não conseguiu levantar nenhum caneco, né? O torcedor sente falta. Vem tantos reforços de peso, e vive uma grande expectativa. Não à toa, amigo. Como eu falo, eu acompanho muitas redes sociais, né? E aí o torcedor fala assim, estão deixando a gente sonhar. Porque é um título pequeno, claro, um torneio da Flórida, mas cria uma expectativa, evidentemente, que leva isso para o resto da temporada
2019. Agora, do outro lado, falar do São Paulo, outra equipe brasileira que está nos Estados Unidos ainda, mas terminou também o torneio da Flórida. O tricolor paulista perdeu os 2 últimos jogos, mas a comissão técnica avalia como boa participação. Nato Curi conta pra gente. São Paulo encerrou a participação aqui no torneio da Flórida no último sábado com derrota para o Ajax da Holanda por 4-2. Apesar da derrota, a avaliação do Jardine e de alguns jogadores sobre essa partida foi positiva e eu explico. No primeiro tempo, o São Paulo jogou com o seu time titular, com os 11 principais jogadores, e o Ajax também. O Ajax jogou com o time que está disputando a Liga dos Campeões, que vai enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final. O time completo, o time que é o vice-líder do campeonato holandês, e nos primeiros 45 minutos de jogo, o São Paulo venceu por 1-0, com destaque para 2 reforços que chegaram para essa temporada. O Pablo foi quem deu a assistência para o Hernanes fazer o gol dessa vitória parcial do São Paulo nos primeiros 45 minutos. Aí no segundo tempo, reservas dos 2 lados, o Ajax virou a partida e acabou vencendo por 4-2. Embora o São Paulo tenha perdido os 2 jogos e tenha terminado o torneio da Flórida na última colocação, o balanço de André Jardine é positivo. É uma competição de altíssimo nível. Resultados que não é o que a gente não gosta de perder, mas enfim, acho ainda que é muito melhor fazer amistosos desse nível aqui do que a gente ficar jogando com adversários que não impusessem a dificuldade que eles impuseram. Então acho que o saldo é realmente positivo, porque a gente vai sair daqui fortalecido e com certeza mais preparado para a estreia do Paulista. Bom, então é o seguinte, o São Paulo ainda treina na manhã de segunda-feira aqui nos Estados Unidos, retorna na tarde de segunda. Na terça-feira já tem treino em São Paulo, porque no sábado tem estreia do tricolor no Campeonato Paulista contra o Mirassol, jogo no Pacaembu. Valeu, Curi. Obrigado pelas informações. Já é uma grande expectativa. E nesse final de semana, acompanhando todos os jogos de esporte como um todo, falando também com a equipe de esportes, já dá uma grande saudade dos estaduais. Já bate todo uma saudade, porque a gente começa a ver todos os reforços, você começa a imaginar como tal time vai para esta temporada. E claro que primeiro, começa com os estaduais. O São Paulo tem a pré-Libertadores, já tem um grande desafio bem no início, que já no início do Campeonato Paulista já tem que se dividir também, mudar o foco, mudar a chavinha para a pré-Libertadores, para aí sim tentar entrar na fase de grupos da competição sul-americana. É uma boa expectativa para 2019, eu estou acreditando em você aí de casa também. Nestas mudanças do mercado da bola, o Trellis fez a sua última participação em 2019 com a camisa do São Paulo. Aí nós colocamos as imagens do torneio da Flórida, ele entrou no segundo tempo, como o Renato Curi mostrou pra gente, mas ele fechou com o Internacional por empréstimo, já que ele pertence ao São Paulo, contrato até o final de 2021. Em 2019, ele vai para o Colorado, vai para o Internacional e o Inter vai pagar R$1,5 milhão ao São Paulo. Jardine, junto com a comissão técnica, avaliaram a proposta e perceberam que Trellis provavelmente continuaria no banco de reservas e se o Inter tem interesse, entra uma graninha, o Trellis joga no Colorado, ritmo de jogo e entra uma graninha boa para o São Paulo. Se todo mundo fica satisfeito, então beleza, né? Tá ótimo. O torcedor também fica. O torcedor do Colorado e o torcedor do tricolor paulista. Fecha a conta, passa a régua. Como agora. A gente acaba a nossa participação e ainda hoje vamos mostrar a pré-temporada do Corinthians e do Santos. Fizeram um amistoso muito bacana, começando por um almoço, todo mundo junto, no CT Joaquim Grava, na Zona Leste de São Paulo. Vamos falar do Mundial de Skate e a expectativa dos estaduais. Ok, então tá bom, Ti. Até já. Valeu. Você vai ver depois do intervalo aqui no Hora 1. O Ceará vive mais um fim de semana de ataques promovidos por facções criminosas. O governo do estado reagiu e promete pagar uma recompensa a quem ajudar a prender os autores dos atentados. Cresce a tensão na Venezuela. O presidente do parlamento é preso depois de pregar a saída de Nicolás Maduro do poder. Olá, bom dia para você que está chegando agora. Estamos de volta, segunda-feira, o Hora 1 está no ar desde as 4 da manhã. Bem-vindo, então. Para quem ligou a TV agora, nós preparamos um resumo das principais notícias de hoje. No Rio de Janeiro, o carro da deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, do PDT, foi alvo de um atentado neste domingo no bairro da Penha. O motorista levou um tiro na perna.
Marta Rocha e a mãe dela, de 88 anos, que também estava no carro, não se feriram. Marta Rocha disse que desde novembro vem recebendo ameaças de morte. O governador do estado, Wilson Witzel, prometeu uma investigação rigorosa. Uma tentativa de sequestro terminou com 4 bandidos mortos em Belém. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que policiais carregavam os corpos dos suspeitos depois de um confronto. Segundo a polícia, os bandidos estavam feridos e precisavam ser levados para o hospital com urgência. A vítima do sequestro, que estava na mala do carro, foi resgatada sem ferimentos graves. 7 jovens ficaram feridos depois do desabamento do telhado de uma escola no município de Santana, no Amapá. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros. 4 delas precisaram ser levadas ao hospital, mas já foram liberadas. A escola foi interditada por tempo indeterminado. Vamos dar uma olhada no trânsito e como o dia vai começando aí a querer dar as caras pelas cidades Brasil afora. Começando por São Paulo, corredor norte-sul, importante via da capital paulista, 22 graus. Bom dia, paulistano. Rio de Janeiro, neste momento, aí você tem 26 graus de temperatura no Rio de Janeiro e vai ser de sol o dia hoje todinho. Vamos para BH, aí Belo Horizonte, 21 graus em Belo Horizonte. Bom dia para você de BH. Vitória no Espírito Santo, seguindo aí pelo sudeste do país, 24 graus. Agora vamos para o centro-oeste brasileiro, Brasília, capital do Distrito Federal, Ponte JK, 20 graus. Agora vamos com a imagem panorâmica de Cuiabá. Aí, bom dia para você de Cuiabá, 24 graus. Seguindo agora pelo Nordeste brasileiro, Salvador, Bahia, 27 graus para você aí na Bahia. Bom dia. Bem-vindo para você aí de Fortaleza, que está de olho no Hora 1, 26 graus para você. Já choveu, pode chover ainda um pouco mais. Cuidado se você vai sair de casa, pista molhada. Vamos agora para o sul do país, Curitiba, 19 graus. Bom dia, curitibano. Encerrando aí com a imagem de Canoas, no Rio Grande do Sul, essa é a BR-116. Bom dia! O Ceará enfrentou neste domingo novos ataques. A onda de violência tem deixado os moradores bem assustados. Diante desse quadro, o governo do estado sancionou uma lei que permite o pagamento de recompensa para quem ajudar a prender os criminosos. O dia foi de transtorno para os motoristas que passaram pela BR-116 na região metropolitana de Fortaleza. Todo o tráfego teve de ser desviado por dentro da cidade de Chorozinho por causa de um ataque com explosivos na base desta ponte de madrugada. Os engenheiros do DENIT avaliaram a estrutura e decidiram interditar o trânsito em um dos sentidos. Houve uma explosão, que comprometeu parte da estrutura e a gente fez o exame do local e recolheu alguns vestígios que a gente encontrou, que podem dar alguma pista com relação ao tipo de explosivo usado, a materialidade do crime. Desde o começo da onda de violência há 12 dias, os bandidos atacaram 3 pontes e 3 viadutos. Um deles continua interditado na BR-020, que liga o Ceará ao Piauí. Em outro ataque, em Fortaleza, bandidos detonaram explosivos na porta deste juizado especial criminal. O barulho assustou os moradores no meio da madrugada. A gente acordou, inclusive todos os condôminos lá do prédio também acordaram. Eu pensava que era um transformador, Mas era muito alto o barulho. A explosão abriu um buraco no chão, estilhaçou os vidros e derrubou até um pedaço da coluna de sustentação. 4 homens que participaram da ação fugiram. No domingo, o governador Camilo Santana, do PT, sancionou medidas aprovadas pelos deputados para o combate ao crime organizado. Entre elas, a convocação de policiais da reserva para reforçar o patrulhamento, pagamento de horas extras para policiais civis e militares em operação e a criação de uma lei que permita o pagamento de recompensa para quem der informações que levem à prisão de bandidos. No início da noite de domingo, bandidos atiraram contra a fachada do prédio onde funciona a Inspetoria da Guarda Municipal de Fortaleza. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir.
Pois bem, o repórter Alessandro Torres está acompanhando desde o início aí a onda de ataques no Ceará. Você acabou de ver a reportagem sobre os acontecimentos do fim de semana, do domingo. Agora você vai ver em detalhes como toda essa crise começou. 2019, a maior onda de violência da história do Ceará. Agora a bagunça vai começar com força. Olha só, gente, isso, a prefeitura sendo queimada. Uns toca-fogo na prefeitura, uns toca-fogo nos coisas lá dos policiais, tá ligado? Uma reação do crime organizado contra mudanças na gestão dos presídios. O que nós estamos fazendo é cumprir a lei dentro dos presídios, tirando comunicação. Aí sim eu vi vantagem, viu? Tem que ser desse jeito. Quem manda na cadeia? Uma política que divide opiniões. Ela precisava ser anunciada de forma tão abrupta, da forma como foi feita? O que está acontecendo é necessário acontecer. E coloca a população no meio do fogo cruzado. Hoje a comunidade vive um terror, a comunidade está em pânico. Uma onda de ataques como nunca aconteceu. Ninguém sabe onde ou quando vai ser o próximo e nem como vai ser. Os alvos são variados. Essa torre de transmissão de energia, por exemplo, foi derrubada de madrugada. Os atentados, aparentemente aleatórios, são um recado com o endereço certo. Um secretário de governo. Vocês não tirar esse secretário aí dos presídios, vocês vão ver, vão piorar é para vocês, não é para nós não, viu? Um secretário com fama de linha dura. Vamos intensificar as gerais dentro das unidades. É para estar dando geral aí até a gente arrancar esses celulares tudo dentro da cadeia. Foi no Distrito Federal que o policial civil Luiz Mauro Albuquerque se tornou referência em intervenções em presídios. Há 2 anos, assumiu o comando das cadeias do Rio Grande do Norte, em meio a rebeliões e massacres em Alcaçuz. Por lá, acabou com a separação de presos por facções e implantou rotinas de inspeção e disciplina. Foi convidado a fazer o mesmo trabalho no Ceará. Os ataques começaram na noite seguinte à posse, após uma declaração do novo secretário. Eu não reconheço facção. O Estado não deve reconhecer facção. As medidas do governo mexem com o domínio das facções nos presídios. Há 3 anos, as unidades foram separadas por grupos criminosos e as regalias deles só aumentaram nesse tempo. Com comunicação total, via telefone, ventiladores, grill, enfim, uma série de benefícios que tinham os detentos. O avanço do crime organizado dentro e fora das cadeias fez explodir a violência no Ceará. Há 10 anos, a taxa de homicídios no estado era inferior à taxa nacional. Desde então, um salto. Brasil, 28 mortes por 100 mil habitantes. Ceará, 55. Boa parte dessas mortes realmente vinculadas a essa guerra, a essa disputa entre grupos criminosos rivais. E por isso a decisão de atingir fortemente os interesses desses grupos criminosos. O crime reagiu. Prédios públicos, lojas, ônibus e até viadutos viraram alvo dos bandidos. Sensação de insegurança, né? Já são pelo menos 200 ataques em 44 cidades. A população não merece isso, né? Este professor de escola pública, que pediu para não ser identificado, vive o impacto da violência num bairro pobre de Fortaleza. A população até se juntou para poder juntar o lixo nas ruas, mas o crime disse que era para os lixos ficar nas ruas mesmo, para mostrar para o Estado quem é que manda. Para ele, na guerra entre o crime e o Estado, os jovens da periferia são os mais prejudicados. Esses jovens estão sendo vítimas de abusos, quanto institucionais, quanto também por parte do crime organizado. O enfrentamento policial dentro de uma política de segurança pública, ele tem que acontecer, mas eu preciso ter uma estratégia. O estado do Ceará diz ter um plano, que inclui aumento de pessoal na segurança e pagamento por informações sobre possíveis ataques. Atentados como o que vitimou este instrutor de autoescola, internado com queimaduras graves. Jogaram logo a gasolina na porta e em cima de mim, né, e tacaram fogo. Eu passei dentro das chamas, saí correndo e foi Deus que apagou o fogo para mim. Como toda a população do Ceará, seu José, o único ferido na atual onda de violência, espera por dias melhores. Se sente revoltado porque a gente trabalhando aconteceu um negócio desse. Agora as notícias internacionais. Subiu para 4 o número de mortos na explosão de uma padaria no centro de Paris. 2 bombeiros, uma turista espanhola e uma mulher ainda não identificada morreram na explosão que ocorreu no sábado. 47 pessoas ficaram feridas. Equipes de bombeiros atendiam a um chamado de vazamento de gás quando houve a explosão seguida de incêndio.
O estrago foi grande e quase 150 moradores tiveram que sair de casa. Na China, o desabamento de uma mina de carvão matou 21 pessoas na região central do país. 66 pessoas foram resgatadas com vida. As causas do acidente estão sendo investigadas. As minas de carvão chinesas estão entre as que mais causam mortes no mundo. 3 esquiadores alemães foram encontrados mortos e um quarto está desaparecido depois de uma avalanche perto da estação de esqui na Áustria. Os corpos foram encontrados depois que a esposa de um deles informou o desaparecimento do grupo. Uma forte nevasca atingiu os Alpes austríacos na semana passada, elevando os níveis de alerta de avalanche e bloqueando estradas. A neve também não dá trégua em 10 estados americanos. Estradas e pontes foram bloqueadas no meio-oeste do país. Mais de 200 voos foram cancelados e 7 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Na capital, a Casa Branca e o Congresso ficaram totalmente tomados pela neve. E o monumento ao Washington se transformou em um campo de batalha para moradores e turistas travarem uma guerra de neve. A brincadeira é uma tradição logo após as grandes tempestades. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela foi preso por agentes do governo e só foi libertado uma hora depois. A ação foi condenada pelo Grupo de Lima, que reúne 14 países do continente americano. A Organização dos Estados Americanos classificou o episódio como sequestro. Juan Guaidó foi interceptado quando ia para um comício perto de Caracas. Homens encapuzados e fortemente armados obrigaram o deputado a entrar em outro carro e o levaram. Uma testemunha postou as imagens em rede social e na conta do próprio Guaidó apareceu a denúncia. Um comando do SEBIN interceptou o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, e desconhecemos seu paradeiro. O SEBIN é o Serviço Bolivariano de Inteligência, segundo a oposição, instrumento do regime chavista para reprimir e torturar os críticos do regime. O Sindicato da Imprensa Venezuelana denunciou que jornalistas foram detidos para serem revistados e liberados em seguida. Juan Guaidó foi liberado quase uma hora depois de ser preso. O ministro de Comunicação de Nicolás Maduro declarou que a prisão de Guaidó foi irregular, que o governo afastou os agentes e que apura responsabilidades. Guaidó rebateu, dizendo que foi sequestrado e que os agentes disseram que estavam cumprindo ordens. Na sexta, Guaidó, que preside a Assembleia Nacional, declarou estar disposto a assumir a presidência da Venezuela. Pediu apoio civil, militar e internacional para ocupar o cargo, diante do que considera ilegitimidade do segundo mandato de Nicolás Maduro. Maduro tomou posse na quinta, sem o reconhecimento dos Estados Unidos, da União Europeia e de países da América Latina. A situação que já é calamitosa vai ficando ainda mais tensa ali na Venezuela. Pois é. Agora vamos à segunda etapa da previsão do tempo aqui com a Jaqueline Brasil. Jaque, me conte tudo sobre esse tempo nesta segundona. Pois é, segundona calorenta, né? Calorenta. Você que está tomando o seu café da manhã agora, já vê pelas redes sociais, pela nossa página aqui do Hora 1, fazendo aquele cafezinho tradicional, fazendo chimarrão espalhado pelo país. Você que ontem voltou da casa da mãe, da casa da sogra, trazendo um pedacinho de bolo de chocolate, de bolo de cenoura, e aí tá pensando hoje, será que eu vou comer já esse pedaço de bolo no primeiro dia da semana? Não sei. O que eu vou falar para você é que teremos calor e chuva. Você decide sobre o bolo, mas eu vou falar que vai fazer calor e vai chover. Se aproveita a hora que não chover para fazer uma caminhada do lado de fora, aí você pode comer o bolo. Pois é. Ou então coloca ali para congelar, enfim, você que sabe. Mas olha só, vem aqui comigo porque tem risco de deslizamento e alagamento para você que está no Rio Grande do Sul, especialmente onde choveu demais nos últimos dias, tanto na região da Campanha, aqui no sul gaúcho e no oeste, pegando exatamente Alegrete e também Uruguaiana. Choveu demais. No leste de Santa Catarina, Florianópolis, Itajaí, também no leste do Paraná, pegando Curitiba, parte aqui de São Paulo, a parte nordeste, região metropolitana, aqui, capital paulista e sul de Minas, onde é mais baixo, mas isso pode acontecer. Qualquer chuvinha, a gente já sabe como é que funciona, né? Em relação ao acumulado de chuva, diminui bastante. Só para vocês terem uma ideia, aqui no sul do Rio Grande do Sul ainda está roxo, mas a gente faz uma comparação. Em Alegrete hoje, aí a previsão de acumulado de 20 milímetros. É muito.
Só que na semana passada teve dia que choveu em um dia só 100 milímetros. Ou seja, vai chover, mas vai ser uma chuva menos volumosa, tá? Chuva também concentrada no sul de Minas, em algumas cidades do sul do Ceará, Piauí, Maranhão e também, olha, norte do país, Amazonas e também Pará. Muito por causa aí da umidade e do calor. 3 locais onde vai chover hoje, tá na rota do temporal. Tudo no Nordeste. São Luís, olha só, acumulado de 30 milímetros com máxima de 29. Fortaleza, que já mostramos aqui com pista molhada, 30 milímetros de acumulado de chuva, 29 também. E Natal também 29 com 30 milímetros. Atenção, você que está no Nordeste, tá? É toda essa faixa aqui, ó, vocês estão vendo? Onde está o verde escuro. O sol aparece menos e a qualquer momento essa chuva pode apertar. Do Maranhão até Pernambuco, inclusive Recife. Vamos dar um oi para você que está no Recife? Recife, hoje máxima de 30 graus. Olha só, tá vendo? Já choveu? Já choveu. Talvez hoje a gente não vá observar aquele céu bonitão que a gente sempre observa. Sim. Mais tarde. Porque tem muita nuvem, né, já aqui na imagem nuvem, aí. Tá vendo? Você que tá aí no Recife, pegue seu guarda-chuva, cuidado com os pontos onde há risco de alagamento, tá? No restante do Nordeste, então especialmente aqui no interior do Pernambuco, também Alagoas, Sergipe, boa parte da Bahia, essa chuva ela vem com menos intensidade. Feira de Santana, por exemplo, a gente mostra agora para vocês. Oi para você que está em Feira de Santana, inclusive choveu também, olha, pista molhada também. Ali. Vai secar um pouco mais, o sol aparece mais e a chuva prevista é mais para tarde, tá? Máxima de 29 graus. No interior da Bahia e também no norte de Minas, aí vocês estão na Rota do Sol, assim como região metropolitana do Rio e também região dos Lagos, não vai chover aí não, tá? Restante de Minas, Espírito Santo e São Paulo, como é que vai ser o esquema aqui? Teremos sol, teremos calor e a chuva vem à tarde. Vamos dar um oi para você que está em São Paulo? Dá uma olhadinha aqui em São Paulo, olha só. Corredor Norte-Sul, um dos principais caminhos aqui da capital paulista. Vamos ter aquele solzão, aquele baita de calor, máximo de 32 graus aqui. De novo. Meu Deus. Aqui, sabe aquela roupinha leve? Uhum. Então, põe aquela roupinha leve. Repete sempre isso aqui, meu Deus. Pois é, põe o sandalhão. E vambora. Mas à tarde pode... O chinelinho. O chinelinho. Mas à tarde pode ter aquele temporal, tá? É uma chuva isolada, mas onde cair pode causar estragos, tá? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Centro-Oeste e também região norte, calor, umidade, a chuva especialmente à tarde. Mas pode ser que chova de manhã, mas a chuva principal é à tarde, tá? As máximas, olha, super altas aqui. 33 para você que está em Porto Alegre, 34 em Floripa, 32 aqui em São Paulo, como já tinha falado, também 33 em Palmas, 29 para você que está em Brasília, 34 em Teresina, 30 em Macapá, 33 em Boa Vista, 30 em Manaus e eu finalizo com 38 no Rio de Janeiro, que é a capital mais calorenta. Inclusive tem acontecido isso nos últimos dias e nessa semana pode ser que vocês enfrentem aí 40 graus de máxima, viu? Jesus amado, Jaque, daqui a pouco você conta mais pra gente? Então tá bom. Agora, o momento do esporte again. Tiago Oliveira. Já estamos de volta mais uma vez. Again. Vamos falar dessa temporada, pré-temporada que alguns times estão fazendo. Na verdade, todos estão fazendo e cada um escolheu, junto com a sua diretoria, o que é melhor para si. Tem gente que foi para fora, tem gente que saiu do próprio estado, foi para outro estado. Por exemplo, o Vasco do Rio de Janeiro veio para São Paulo, para o interior de São Paulo, em Atibaia, fazer uma pré-temporada. A gente viu há pouco aqui no nosso Hora 1, São Paulo e o Flamengo escolheram os Estados Unidos. Corinthians e Santos também estão na pré-temporada. O Corinthians fez um jogo treino na semana passada e fez um amistoso ontem na Zona Leste de São Paulo, na Arena Corinthians, contra o Santos. Já de cara, um clássico. Amistoso... Gostoso de ver. Só que não, né? Amistoso, só que não. Na hora do vamos ver, o pessoal jogou pra valer. O empate em 1-1, mas antes do jogo, né? As duas equipes promoveram um encontro muito bacana. Um almoço. Roda aí. Nada melhor do que começar um amistoso com um almoço amigável. Foi assim que os jogadores de Corinthians e Santos promoveram a paz nos estádios antes da partida. Eu venho com fome. Calma, Belão. O Mengão já começou a saciar a fome de títulos com a conquista do torneio da Flórida, né? Lá na Arena Corinthians, 2 treinadores também iniciaram os trabalhos nessa temporada. Na estreia de Jorge Sampaoli, nenhuma cara nova no Santos, já que o primeiro reforço só foi anunciado no final de semana. Já no retorno de Fábio Carille ao Corinthians, algumas novidades na equipe titular. O Corinthians vai ter Sornosa, vai ter Ramiro, vai ter André Luiz,
Só que foi o Gustavo que levantou a torcida. Artilheiro do Brasil no ano passado com 30 gols pelo Fortaleza. O atacante voltou do empréstimo e fez o primeiro do Corinthians na temporada. Ele tá de volta e quer muito fazer história com a camisa do Corinthians. Bate no peito, comemora Gustavo. E com dedicatória a um ídolo do São Paulo. Você tem que agradecer ao Rogério Ceni que me ajudou muito nessa parte e agora dá continuidade no meu trabalho aqui no Corinthians. Sempre é bom lembrar que o Rogério Ceni treinou o Gustavo no Fortaleza, para não ter nenhum tipo de... mimimi mesmo. Seu mimimi. Entendeu? Um outro Gustavo teria empatado para o Santos, mas, já que era amistoso, fogo amigo no empate. Eu tava na bola, eu senti um tranco atrás de mim, eu acho que foi gol contra, a bola não bateu em mim não. Gol contra de Pedro Henrique, 1-1. Só que pelo Santos ter levado mais cartões amarelos, o Corinthians ficou com o troféu Gilmar dos Santos Neves, ex-goleiro, que jogou nos dois clubes. Então tá aí, né? E começa a contagem regressiva para os estaduais, sobretudo agora a gente falando de Corinthians e Santos, então a gente fala do Campeonato Paulista. Sim. No dia 19, no sábado, o Santos enfrenta a Ferroviária e no domingo o Corinthians enfrenta o São Caetano. Falando em Campeonato Paulista, nesta semana aqui no nosso Hora 1, a gente vai apresentar para vocês os estaduais, porque cada estadual tem um regulamento diferente, tem um jeito para chegar às quartas de final, o segundo turno, só o primeiro turno. Regras, né? Exatamente. No Campeonato Paulista, está desta forma. Começa agora sabadão, dia 19 de janeiro, vai até dia 21 de abril. São 16 clubes e são divididos em 4 grupos. A, B, C e D. São 12 rodadas na primeira fase. Então, os 2 melhores de cada grupo avançam às quartas de final. E aí sim, quartas, semis e também depois a grande final disputada no jogo de ida e de volta. Tá certo? No Campeonato Mineiro também existe uma grande expectativa, né? A preparação do Campeonato Mineiro, do Carioca e de todos os outros. Aí sempre tem algum probleminha. Ou não, ou alguns sustos. Deixa eu mostrar para vocês agora o que aconteceu sustos. Com... Não, mas o Fred, você conhece o Fred, atacante do Cruzeiro, sim, mais conhecido nessas férias como rei dos stories, diante do que ele faz, né, nas redes sociais. E aí teve um jogo treino contra o Coimbra, né? Cruzeiro e Coimbra. O Cruzeiro venceu por 2-0, mas deu ruim para o Fred. Deu ruim? Ele se chocou com o goleiro do Coimbra e aí teve que fazer uma cirurgia. Nas redes sociais ele já disse que está tudo bem. Galera, dou uma trombada lá no treino, fraturei algumas partes aí do nariz, mas graças a Deus deu tudo certo a cirurgia, para honra e glória de Deus. Tá tudo certo, então tá tudo tranquilo, tô meio sob efeito do remédio. Mandar um beijo pra Poliane, minha esposa Claudinha, Jennifer, saudade de você. Um bafo, amor. Cara, beijo, galera. Valeu. É um remédio, gente. Rei dos stories. Ai, que bom que ele tá melhor, né? Tá bem, mais tranquilo. Enfim, o Cruzeiro vai enfrentar o Guarani na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Caso o Fred não esteja 100%, claro que o Mano Menezes vai ver aí quais serão as opções para esta partida. Existe uma dúvida, evidentemente, por causa desse probleminha que ele teve com o nariz, não sabe se ele vai estar na primeira rodada. É muito vascularizada a região, né? Sim. Então, demanda uma recuperação. Se você nunca viu o Fred nas redes sociais, eu convido para vocês. Busque lá, Fred. É diversão garantida. Aquele site de pesquisa para você ver como que é o Fred nas redes sociais. Por enquanto, tá? Antes de começar, de fato, a temporada. Porque depois, você sabe muito bem que isso só vai continuar caso o Cruzeiro siga bem na temporada 2019. E isso é normal. Por isso que é muito bacana, a gente sempre mostra essa pré-temporada. Nós mostramos aqui as férias de alguns jogadores, porque é difícil a gente ver um jogador tão solto, tão leve, que é isso que o jogador gosta e também nós, jornalistas, para a gente ver também o outro lado do profissional. Como será o Campeonato Mineiro? Aqui na tela, também começa neste sábado, 19 de janeiro,
Vai até muitos plurais 21 juntos. de abril. Segura, nesse caso, é singular, tá, Titi? São 12 clubes nessa primeira fase, são 11 rodadas, turno único. Já vê como é diferente do Campeonato Paulista. Bastante. Por isso que eu falei para vocês, ao longo da semana a gente vai mostrar para vocês os estaduais que começam neste final de semana. E aí os 8 melhores, como é um turno único, avançam às quartas de final também. Tá certo? Beleza, combinadíssimo. Mas você não veio aqui só para falar de futebol hoje. Não, vamos falar de skate. Meus amigos, quem acompanhou o Mundial de Skate que aconteceu no Rio de Janeiro, na Arena Carioca, na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca, viveu essa expectativa como Gabriel Medina, que estava lá na arena, bicampeão mundial. Estileira, hein? Que é isso, meus amigos. Mas falando da Letícia Buffoni, né? Uma grande expectativa para ela conquistar o troféu. Nessa manobra, ela conquistou 9 pontos. E aí subiu para a primeira colocação. Mas a japonesa de 17 anos, Aori Nishimura, conseguiu a nota 8,5. E aí roubou o primeiro lugar da Letícia Buffoni. Foi uma grande decepção, porque quando ela conquistou a nota 9, você viu que o Gabriel Medina, junto com os amigos, foram até ela, né? Todo mundo fez a festa. Virou uma grande expectativa, mas esqueceram que ainda tinha a última manobra da japonesa. E aí ela conseguiu, a japonesa, 17 anos, conseguiu a nota mínima para roubar o primeiro lugar. Qual que era a nota mínima? 8,5. E aí ela conseguiu. A Buffoni ficou em segundo lugar. Ficou um pouco decepcionada, mas também uma grande expectativa para as outras competições. Vamos ver. Eu achei que a vitória era minha. Infelizmente, passou pela minha mão por pouco. Mas é isso, bola para frente. Na próxima eu vou chegar mais forte ainda. E não pode desistir, né? Acho que isso só me dá forças. E a gente fica na expectativa. A Letícia Buffoni vive uma promessa olímpica a partir do dia 24 de julho de 2020. Não está longe, não. A gente vai ver o skate, que é a nova modalidade olímpica. Não à toa, a Arena Carioca 1 estava lotada, incentivando todos os brasileiros que estavam na disputa. Assim como teve o feminino, teve o masculino também. Primeiro, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu com o Ivan Monteiro. Teve uma queda feia, viu? Olha lá, como eu disse para vocês, arena lotada, e aí ele se machucou. Mas tá tudo bem com ele, só quebrou 2 dentinhos, cortou o lábio. Que isso quebrou 2 dentinhos e cortou o lábio? Se eu fosse a mãe desse moleque, eu tava muito nervosa. Você e de todos os outros atletas, né? Que é skate, meus amigos. Eu sei, meu filho são profissionais. Anda de skate. Evidentemente, nessa modalidade street, eles não utilizam aqueles equipamentos, né? Não por escolha, mas o skate é uma modalidade que é muito raiz, é muito de rua. Então, tanto que antes de discutir na discussão se iria para a modalidade olímpica ou não, uma parte, né, dos skatistas não gostaram da ideia por gourmetizar o skate, sabe? Deixar uma coisa fora do que é da realidade. Mas, enfim, foi acordado, estará na próxima Olimpíada 2020, como eu disse para vocês. Daqui a pouco, 24 de julho de 2020, a gente vê a grande abertura. E aí, claro que em outras modalidades, em outras áreas do skate, existe todo o equipamento, cotoveleira, capacete. Depende do estilo, né? Depende do estilo. E o skatista tem esse lance que é muito raiz, né? Uma modalidade que é muito singular, assim. Sim. E acho que, na minha opinião, deve seguir assim, para não perder a essência, né, do esporte. Pois bem, finalizamos. Finalizamos agora com o skate, mas não finalizamos tudo ainda, porque daqui a pouco você volta, né? Temos a nossa querida copinha, né? Com os gols, a gente aí na terceira fase. Daqui a pouco começam as oitavas de final, mas a gente mostra os gols, os golaços e os novos alunos da escolinha de futebol do Arão. Combinadíssimo, então, Até já. E você vai ver aqui no Hora 1 a seguir. A repercussão da prisão de Cesare Battisti na Itália. A seca atrapalha o desenvolvimento da soja no Paraná. Agricultores antecipam a colheita. Agora são 5h07 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora, ligando a televisão ou chegando em casa, aqui no Hora 1 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Para quem acabou de acordar, a gente preparou um resumo com os destaques de hoje. No Rio de Janeiro, o carro da deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, do PDT, foi alvo de um atentado neste domingo no bairro da Penha.
O motorista levou um tiro na perna. Marta Rocha e a mãe dela, de 88 anos, que também estava no carro, não se feriram. Marta Rocha disse que desde novembro vem recebendo ameaças de morte. O governador do estado, Wilson Witzel, prometeu uma investigação rigorosa. Uma tentativa de sequestro terminou com 4 bandidos mortos em Belém. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que policiais carregavam os corpos dos suspeitos depois de um confronto. Segundo a polícia, os bandidos estavam feridos e precisavam ser levados para o hospital com urgência. A vítima do sequestro, que estava na mala do carro, foi resgatada sem ferimentos graves. 7 jovens ficaram feridos depois do desabamento do telhado de uma escola no município de Santana, no Amapá. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros. 4 delas precisaram ser levadas ao hospital, mas já foram liberadas. A escola foi interditada por tempo indeterminado. Na China, o desabamento de uma mina de carvão matou 21 pessoas. 66 trabalhadores foram resgatados com vida. As causas do acidente estão sendo investigadas. As minas de carvão chinesas estão entre as que mais causam mortes no mundo. 13 esquiadores alemães foram encontrados mortos e um quarto está desaparecido depois de uma avalanche perto da estação de esqui de Lech, na Áustria. Os corpos foram encontrados depois que a esposa de um deles informou o desaparecimento do grupo. Uma forte nevasca atingiu os Alpes austríacos na semana passada, elevando os níveis de alerta e bloqueando estradas. Pelas janelas das nossas câmeras, vamos dar uma bisbilhotada nas cidades Brasil afora. Começando com São Paulo, a capital paulista começa esta segunda-feira com 19 graus. Olha aí a galera já indo para o trabalho, para a escola, para os compromissos. Bom dia para você. Rio de Janeiro, olha aí, imagem bonita, também já tem bastante gente na rua, 25 graus neste momento. Bom dia para você, carioca. Vamos para BH, Belo Horizonte, que amanhece com a temperatura um pouquinho mais amena em relação a alguns outros dias, 21 graus. Bom dia. Vitória, no Espírito Santo, 22 graus em Vitória. A capital do nosso país, Brasília, aí na sua tela, 17 graus em Brasília. Vamos para o Nordeste brasileiro, visão panorâmica, aí você vê um pouquinho do mar de Salvador, 27 graus. Recife, aí já choveu, a pista está um pouco molhada, céu nublado. Atenção para você que vai sair de casa, hein? 24 graus. Fortaleza, mesma situação, já choveu, pode chover mais, você está vendo que o céu está nublado, 25 graus. Agora vamos para o sul, né? Sul do país, Curitiba, 20 graus aí. Encerrando nossa etapa de giro pelas cidades, Rio Grande do Sul, aí você vê Canoas, BR-116, onde faz, neste momento, 21 graus. Em Brasília, mais uma semana cheia, apesar aí do recesso parlamentar. E na agenda tem novas cerimônias de posse e a expectativa do desfecho de uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Depois de empossar os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro participa nesta semana de mais uma cerimônia de transmissão de cargos. Desta vez, dos chefes do Estado-Maior Conjunto, das Forças Armadas e da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. Mas a grande expectativa da semana não está na agenda do presidente Jair Bolsonaro. É esperada para os próximos dias a publicação no Diário Oficial da União do decreto que vai mudar as regras para a posse de armas no país. Uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. O texto, que trata apenas da posse e não do porte de armas, já está no Palácio do Planalto e está passando pelos últimos ajustes. O decreto vai permitir a posse em situações que antes não eram permitidas. E o prazo de validade da autorização deve passar de 5 para 10 anos. Também é esperada a publicação de uma medida provisória
contra fraudes na Previdência Social. O objetivo da MP, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é fazer um pente fino no INSS e endurecer as regras para a concessão dos benefícios. O texto ainda vai ser discutido com o presidente Jair Bolsonaro, que também quer continuar com a equipe econômica as discussões em torno da reforma da Previdência, principalmente para definir o que será ou não aproveitado da proposta, que já está em andamento na Câmara dos Deputados. O Judiciário segue em recesso até o dia 1º de fevereiro, mas o plantão agora passa das mãos do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para as mãos do vice-presidente, o ministro Luiz Fux, que será o responsável pelos pedidos urgentes feitos durante o recesso. De Brasília, Raquel Porto Alegre, para o Hora 1. E a gente volta a falar da prisão e da extradição do italiano Cesare Battisti. Ele deve chegar daqui a algumas horas em Roma. Battisti foi preso na Bolívia com a ajuda da Interpol e de informações da Polícia Federal Brasileira. Na verdade, ele foi expulso da Bolívia, né? Os enviados especiais Alberto Gaspar e Rogério Rocha acompanharam o embarque de Battisti em Santa Cruz de la Sierra. A caça a Cesare Battisti tinha começado antes do Natal, quando a Polícia Internacional da Bolívia passou a cercar os passos do italiano. Horas antes da prisão, os policiais gravaram estas imagens de Battisti, caminhando por uma rua da cidade, de cavanhaque e óculos escuros. Cesare Battisti foi preso pela polícia boliviana na noite de sábado, em Santa Cruz de la Sierra, cidade a 860 quilômetros da capital, La Paz, e a 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. Segundo os investigadores, houve troca de dados de inteligência entre as polícias brasileira e italiana com a polícia boliviana. Cesare Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de disfarces que ele poderia estar usando. Uma delas bem parecida com o visual de Battisti na hora da prisão. Segundo o ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, Battisti entrou ilegalmente na Bolívia. Em condição irregular. Ainda não se sabe como ele chegou e por onde. No dia 21 de dezembro, Battisti enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, mas ele foi negado. A defesa do italiano declarou que, como o cliente está fora do Brasil, os advogados daqui não possuem habilitação legal para atuar em outra jurisdição e que espera que o caso tenha um desfecho de respeito aos direitos fundamentais. Essa movimentação toda na sede da Interpol era o sinal de que Battisti ia ser transferido. Mas para onde? Passando pelo Brasil? Os policiais bolivianos e italianos não ajudavam a ter uma resposta. Não queriam conversa com a imprensa. Pode falar com nós, periodista? Como este grupo parecia de partida, melhor segui-lo. O caminho era mesmo o do aeroporto. Foram conduzidos direto para esse ponto aí, de onde nós mesmos não vamos poder passar, né? E vão embarcar. Debaixo de chuva, chega o avião, um jato italiano que veio buscar Cesare Battisti. Um avião sem nenhum logotipo, sem nenhuma identificação além do prefixo aeronáutico. Já estava claro que a viagem de Cesare Battisti seria diretamente para a Itália. Era só uma questão de tempo até o embarque e até aquele que pode ser o último capítulo da história dele aqui na América do Sul. Poucos minutos antes das 5 da tarde, o avião deixou Santa Cruz de la Sierra. Destino, Roma. O jornal Corriere della Sera publicou uma foto de Cesare Battisti dentro do avião. E o governo italiano comemorou aí a prisão de Battisti. O ministro do Interior, Matteo Salvini, agradeceu às autoridades brasileiras e bolivianas pelo que chamou de presente. A Ilse Scamparini mostra mais detalhes da repercussão por lá. A prisão de Cesare Battisti, um dos poucos assuntos que unem todos os partidos políticos italianos, foi comemorada com frases de efeito. Acabou a mamata, disse o ministro do Interior, Matteo Salvini, da Liga. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani. Ringrazio
colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela. Perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, um ideólogo. O primeiro-ministro Giuseppe Conte telefonou ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para agradecê-lo. Conte disse que a colaboração do governo brasileiro foi muito eficaz na captura de Battisti. Líderes da esquerda, como o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi e o ex-premier Paolo Gentiloni, também comemoraram a notícia. Cesare Battisti representa para os italianos a imagem da impunidade. A vida dele na ilegalidade começou como preso comum. Aos 18 anos de idade, foi para a cadeia por roubo. Voltou a ser preso depois por sequestro e agressão a um oficial. Segundo a justiça italiana, Battisti tornou-se terrorista no cárcere de Udine, onde conheceu um dos líderes do grupo Proletários Armados para o Comunismo. Em 1981, foi condenado em primeira instância a 12 anos de prisão por formação de quadrilha. Fugiu do presídio de Frosinone, a 90 quilômetros de Roma. Foi julgado à revelia quando estava foragido e, em 1993, condenado a 2 prisões perpétuas por participação em 4 homicídios. De um marechal, de um açougueiro, de um agente de polícia e de um joalheiro. Todos cometidos nos anos de 1970, conhecidos como os anos de chumbo. Um filho do joalheiro, ferido no mesmo atentado que matou o pai, ficou paralítico aos 15 anos. Hoje, Alberto Torregiani diz que depois de 40 anos, o pai dele vai repousar em paz. Cesare Battisti passou a maior parte da vida no exílio, no México nos anos de 1980, na França na década de 1990, até fugir para o Brasil em 2004. Virou escritor de livros de suspense inspirados na sua vida. Ele sempre se declarou inocente. Numa entrevista à Globo News, em abril de 2014, Battisti disse que não matou ninguém e que era perseguido. Não matei ninguém, não tinha advogado, foi processo de revelia e foi processo que não deveria, digamos, ter valididade, né? Mas, bom, era período pouco especial na Itália. A Itália nunca desistiu de trazer de volta Cesare Battisti para cumprir a sua pena. Ele deve chegar ao país 26 anos depois da condenação. Battisti pode ficar até 30 anos na cadeia, que é o tempo máximo previsto pela lei italiana, mesmo em casos de prisão perpétua. Olha, a prisão do terrorista Cesare Battisti é destaque nas capas dos jornais desta segunda-feira. Dando uma olhada aqui já na manchete do Globo, é a principal manchete. Battisti é preso na Bolívia e deportado para a Itália. E eu destaco aqui, na mosca, disfarce previsto pela Polícia Federal. O visual de Battisti, quando foi preso, era bem parecido com um dos possíveis disfarces divulgados pela Polícia Federal quando ele fugiu. Esta é a foto de quando encontraram ele na Bolívia. E esta é a foto do retrato divulgado pela Polícia Federal. Um outro destaque que faço aqui da edição desta segunda de O Globo é: STF não deve barrar projetos de Bolsonaro. Aqui um pouco mais abaixo, na capa da edição do jornal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse a Carolina Brígido, a repórter, que iniciativas do governo Bolsonaro, como a liberação da posse de arma e o endurecimento da progressão das penas de presos que não ferem cláusulas pétreas da Constituição, não serão barradas pela Corte. A edição desta segunda de O Globo. Passando então para o valor econômico. Aqui eu destaco: o governo quer R$1 trilhão com a reforma. Isso a estimativa é superior aos 802 bilhões de reais projetados pela proposta do governo anterior. Significa que o novo texto, que está sendo finalizado pela equipe econômica e será entregue ao presidente nesta semana, segundo a reportagem, deve ter regras mais duras. O plano é impor, além da idade mínima, condições mais rígidas para a aposentadoria do funcionalismo, inclusive aí de professores e policiais, pela apuração do valor econômico. Um outro destaque que eu faço aqui é essa questão que impacta diretamente no comércio, na exportação do Brasil. A Europa limita a entrada de aço brasileiro. A União Europeia deverá impor limites à entrada de 7 produtos siderúrgicos exportados pelo Brasil para seus 27 países membros a partir de 2 de fevereiro. É uma salvaguarda para proteger produtores locais.
Bruxelas notificou a OMC sobre seu esquema para restrição das importações de 28 itens por 3 anos, atingindo principalmente a China, mas com efeito também para o Brasil. O mercado europeu foi o destino de 18,1% das exportações brasileiras de aço em 2017. Certamente deve ter impacto isso se for aprovada, porque ainda depende de uma aprovação. Passando adiante, 0 hora de Porto Alegre, edição desta segunda, 14 de janeiro. Principal manchete: Fazenda muda foco do plano de recuperação e mira no funcionalismo. O Estado enfrenta aí um problema orçamentário também. E a reportagem informa que o secretário diz que nova proposta do governo do Estado a ser apresentada à União incluirá medidas para contenção, como alterações na previdência dos servidores, nos planos de carreira, no estatuto e também nos benefícios. Essa é a principal manchete do 0 hora de hoje. Também tem uma foto aqui falando sobre os efeitos das chuvas constantes por lá. Folha de São Paulo também fala de Batiste, mas aqui eu destaco, para a gente ter um outro assunto, passei demais. Maioridade penal para 84% deve ser aos 16 anos. A redução da maioridade penal de 18, como é atualmente, para 16 anos, é defendida por 84% dos brasileiros. Segundo pesquisa Datafolha, 14% são contrários à alteração. Esses índices, eu ressalto aqui, estão estáveis desde o levantamento anterior, que foi em novembro de 2017. Seguindo adiante, vamos dar uma olhada aqui na capa do O Estado de São Paulo. Também a principal manchete é sobre a prisão de Batiste e aqui eles falam o seguinte, que ele vai, passei demais, para a prisão perpétua na Itália, como a Ilse Scamparini já mencionou. Se ele passasse pelo Brasil, havia lá uma expectativa de que, por convenção, o STF só permite que os presos sejam extraditados do Brasil, desde que o país que o receba não tenha uma condenação que não esteja prevista na nossa Constituição. Prisão perpétua não está prevista na nossa Constituição. Portanto, nesse caso, poderia ser que ele não enfrentasse a prisão perpétua. Como ele não passou, foi expulso diretamente, provavelmente ele deve cumprir a prisão perpétua. Aí as manchetes da edição desta segunda-feira. A falta de chuva está obrigando os produtores do Paraná a antecipar a colheita da soja. Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, as perdas devem atingir 12% das lavouras. Elas entraram no campo quase um mês antes do que era previsto lá no início da safra. E as máquinas começaram a colheita nos primeiros dias de 2019. O motivo para a antecipação foi a falta de chuva, principalmente durante a fase de enchimento do grão. Como é que está a qualidade do grão, senhor? Está pequeno, né? Ele não granou direito. Segundo dados do DERAL, a colheita da soja já começou em 8% das lavouras da região oeste. Um cenário diferente da safra anterior e que representa perda de produtividade. Em todas as regiões do estado do Paraná está acontecendo o mesmo problema, ou seja, falta de umidade, temperaturas altas, antecipação da colheita, onde os produtores estão entrando com os maquinários, efetuando a colheita para que já entrar com o plantio da segunda safra, que é o milho safrinha. O último levantamento divulgado pelo DERAL ocorreu antes do início da safra, ainda em dezembro, e já apontava quebra de 3% na safra do Paraná, ou 500 mil toneladas a menos do que era esperado no início do plantio. O oeste do estado foi uma das regiões mais afetadas pela falta de chuva e onde os prejuízos já são maiores. Com altas temperaturas, esse soja está morrendo. Agora o produtor tem que avaliar e rever realmente se compensa colher ou não. Nós temos casos aí que os produtores tentaram colher e não pagam o óleo. Dia 21 nós faremos um novo levantamento, já estamos trabalhando para fazermos um novo relatório e com certeza com o que nós estamos observando no campo, é bem possível que a quebra seja bem maior que os 8%. Segundo a Secretaria da Agricultura do Paraná, a expectativa é que sejam colhidos nesta safra 19 milhões de toneladas de soja no estado. Pois bem, falando de soja, a gente fala de previsão do tempo e por isso a Jaqueline Brasil já está aqui, aposto. Opa, tô aqui. Tem calor. Sim. Tem chuva também.
O combo verão, É o combo verão, E como a gente está vindo já de uma reportagem falando sobre o Sul, falando sobre o Paraná... Exatamente, como fica vamos lá? Então começar, porque a gente sempre fala de quem está na cidade, mas quem também está no campo, quem mexe com a agricultura, sabe como é importante a previsão do tempo. Aqui a gente mostra qual é aqui a tendência, a previsão de chuva para os próximos 15 dias. Vocês podem observar que os maiores acumulados estão justamente em parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o Paraná, tá? E também sul de Minas, pegando também aqui tanto o centro-sul do Ceará, Piauí, Maranhão e algumas cidades do Pará e também do Amazonas. Aí a gente olhando esse mapa aqui, a gente fala, nossa, como tá chovendo. Só que não como deveria chover. Esse mapa aqui, ele mostra, faz uma comparação da média do que normalmente deveria chover no mês de janeiro. Vocês podem observar que onde está aqui essa parte mais clara, está chovendo abaixo do que deveria. Ou seja, pegando o Paraná, por isso aí essa história da colheita, Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul, onde choveu muito nos últimos dias, aí sim, está chovendo acima do normal. Então, você que está na região da Campanha e do Oeste Gaúcho sabe do que eu estou falando. Também aqui, olha, nessa parte aqui, desde o Amapá, Pará, Rondônia, parte do Amazonas também está chovendo acima do normal. Mas praticamente toda a região aqui do Brasil, norte do norte, todo o nordeste e sudeste está abaixo do que deveria chover. Tá muito por causa da formação do El Niño. Já estamos com algumas características do El Niño. Então, muito quente aqui no sudeste, chovendo menos e mais chuva concentrada no sul do país. Claro que nos próximos dias a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Onde está verde aqui no nosso mapa é sinal de que vem chuva e hoje não tem nenhum sistema mesmo atuando para a chuva. É a combinação calor e umidade, tá? Você que está no Rio Grande do Sul, especialmente na parte mais verde escura, então Porto Alegre, centro-norte do estado e Santa Catarina, a chuva vem a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha em Blumenau, você que está em Santa Catarina. Blumenau é o seguinte, máxima hoje, sabe de quanto? 35 graus. Jesus amado Nosso Senhor, liga o ventilador com parcimônia. A chuva vem a qualquer momento, só aparece, mas a chuva vem, tá? E essa chuva pode ser forte. Paraná, você que está aqui em São Paulo, Minas Gerais, a chuva vem mais à tarde. Falando de Minas, vamos para Uberlândia, Triângulo Mineiro. Oi para você. 33 graus em Uberlândia, tá? A chuva vem à tarde. Você vai ter aquele sol, vai ter aquele calorão, tá? Rio de Janeiro tá fora da rota da chuva, especialmente você que está na região metropolitana e região dos lagos. Vamos então para o Rio, cidade do Rio, mostrar como é que tá aí. Seguinte, estamos mostrando o trânsito, obviamente, o pessoal tem que trabalhar, nem todo mundo tá de férias e pode pegar uma praia, né? Segunda quinzena já começou, lógico, vamos lá, né? Vamos lá. 38 graus a máxima hoje aí para vocês, quase ali beirando os 40. Você que está no centro-oeste e também no norte, a chuva vem mais à tarde e no nordeste, atenção total do Maranhão até Pernambuco, porque tem aí risco de temporal. Fortaleza, inclusive, Ceará, vamos dar uma olhada porque mais cedo estava chovendo e voltou. Opa. A chuva, gente, é o dia todo, é temporal assim mesmo, tá? Máxima de 29 graus, então todo cuidado para você que está aí. A gente continua aqui até para mostrar que tem a chuva, mas também tem a temperatura alta, máximas altas, 33 para você que está em Porto Alegre, 32 aqui em São Paulo, 29 em Brasília, 30 em Salvador, 29 para você que está em São Luís, 30 em Manaus, 33 Boa Vista, 30 Porto Velho e 34 em Cuiabá. Ou seja, é aquilo, botão verão ligado, temperaturas altas e a chuva que vem especialmente à tarde. Então, pegue seu guarda-chuva. Não fizemos no começo, mas o faremos agora. 5 horas e 31 minutos pela hora de Brasília. Bom dia para você. Bom dia, Jaque. Até já, então, Até. tá? No próximo bloco, você vai ver aqui no Hora 1. Daqui a 50 dias começa o Carnaval. Em Pernambuco, a folia já tomou conta das ruas do Centro Histórico de Olinda. E os gols do domingo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cinco horas e 34 minutos. Bem-vindo, você que está chegando agora para o Hora 1 desta segunda-feira. Seguimos com as principais notícias do Brasil e do mundo. O encerramento de uma exposição está causando polêmica no Rio de Janeiro. A mostra Literatura Exposta, instalada na Casa França Brasil, foi fechada ontem, algumas horas antes do encerramento. A ordem partiu do governador Wilson Witzel. Portas fechadas com grades e visitantes impedidos de entrar num centro cultural do Rio. 3 performances encerrariam a exposição Literatura Exposta.
Uma delas com artistas nuas interagindo com a obra A Voz do Ralo é a Voz de Deus, uma crítica à tortura durante a ditadura militar. O Centro Cultural foi fechado neste domingo por determinação do governo do estado, responsável pela Casa França Brasil. O governador alegou que as performances não estavam previstas no contrato firmado com os organizadores. A versão do curador e dos artistas é outra. O curador afirma que avisou a Casa França Brasil sobre a performance do coletivo És Uma Maluca. No dia 10 de janeiro, recebeu um e-mail dizendo que a Casa França Brasil não se opunha à performance com nudismo. A casa alertava apenas para que os artistas só permitissem a entrada de maiores de 18 anos. Mas no sábado à noite, a Secretaria Estadual de Cultura decidiu impedir as performances e fechar as portas da Casa França. Se é censura ou não é censura, é difícil a gente, nesses dias de hoje, defender ou definir esse direito, mas me soa como uma censura. Se todo mundo sabia o que ia ser feito, por que de repente, de uma hora para outra, vetam? O coletivo publicou numa rede social que a posição da secretaria foi arbitrária, o que causou perplexidade e preocupação, pois representa censura. O governador do Rio nega que tenha censurado a performance. O fato em si, daquilo que ia ser exposto, não tem da minha parte absolutamente nenhuma censura. Infelizmente, quando eu recebi a informação do secretário de Cultura de que haveria uma exposição com nudismo, com mulheres, e não importa qual seria o tema daquela performance humana, mas no contrato não havia essa performance humana, nós não fomos avisados. Gente, 14 de janeiro, acredite, o carnaval já começou em Pernambuco. Neste domingo, vários blocos desfilaram pelo Centro Histórico de Olinda para abrir os caminhos à tradicional cerimônia das águas de Oxalá. Música para saudar este momento especial. É a volta para onde tudo começou 36 anos atrás. O Largo do Bonfim. A Igreja do Senhor do Bonfim passou por uma restauração. Ficou 6 anos fechada. Foi entregue em outubro do ano passado. Durante esse período da reforma, a cerimônia era realizada na frente da Igreja da Sé. Eu acho que é uma emoção inexplicável. A Igreja Católica abre as portas e diz: é com meus olhos que eu quero ver como vocês caminham. E o caminho que se faz é caminho para Deus. Anderson veio com a família e trouxe a sobrinha Helena, de 1 ano e 7 meses. A gente acredita que esse momento é um momento de limpeza, de purificação. Pai Raminho de Oxóssi é o líder espiritual da cerimônia. Ele que conduz as orações. E também a bênção das águas que levam flores, alfazema e arroz. Esse ano, algum pedido especial, alguma bênção especial para esse ano que o senhor vai fazer? Vamos pedir ao Oxalá que seja feliz, que o ano seja vindouro, seja em ordem e que a gente alcance tudo que a gente quer na vida. Depois que pombas brancas foram soltas para simbolizar esse pedido de paz, o público recebeu o banho das águas. É uma energia muito boa, maravilhosa, maravilhosa. Seguindo o andor com a imagem do Senhor do Bonfim, que no sincretismo religioso é Oxalá, mães, pais e filhos de santos seguiram encaminhada pelas ruas do sítio histórico de Olinda. É uma tradição para pedir proteção para o carnaval. Com os caminhos abençoados, muitos blocos fizeram desfiles neste domingo. Passistas, orquestra, uma festa como pede o Carnaval de Olinda. Alessia não aguentou ficar em casa com o filho de 6 meses. Tem que começar de agora, de novinho. É desde muito pequeno que Davi, de 6 anos, desfila com seu mini boneco gigante. E há quanto tempo que tu vem com esse boneco já? Até com tinha 3 aninhos. Para quem está ansioso pela chegada do carnaval, os domingos em Olinda são uma oportunidade para se aquecer para a folia. Já começou as prévias, mulher. Não aguenta ansiedade, não aguenta esperar o carnaval. Não aguento esperar. Todo domingo eu tô aqui. As eleições para escolher o novo parlamento da União Europeia estão marcadas para maio, mas a disputa por espaço político já começou.
Ontem, o partido de extrema-direita da França lançou sua campanha. Assunto para o nosso correspondente em Paris, Rodrigo Alvarez, que já está a postos e ciente de tudo. Rodrigo, bom dia, prazer imenso falar contigo, como sempre. Esse pessoal está apostando aí na insatisfação da população, né? Pegando carona nesse movimento aí que pende mais para a direita na Europa inteira. Bom dia, Michele. Bom dia, prazer falar com você. Bom dia para todos no Brasil. Olha, Marine Le Pen, né, líder do partido Reunião Nacional, que é a antiga Frente Nacional, muito conhecida na extrema-direita francesa, ela aposta agora no descontentamento popular com o presidente Emmanuel Macron, manifestado com muita força pelos coletes amarelos, né, uma manifestação que a gente vem mostrando aqui ao longo dos últimos 2 meses. Ela aposta também na onda populista que se espalha pelo mundo em alguns países europeus para eleger seus candidatos ao Parlamento Europeu, né? A eleição é agora em maio. Ela não vai concorrer nas eleições porque quer ficar no Parlamento francês, cuidando de perto de Macron, mas apresentou o jovem Jordan Bardella, de 23 anos, como principal candidato da extrema-direita. No lançamento da campanha, diante de 1.500 apoiadores, Marine Le Pen disse que a eleição no Parlamento Europeu é uma chance de acabar com uma crise francesa motivada pelo que ela chama de intransigência e desprezo. A líder da extrema-direita francesa chamou o presidente Macron de incompetente e descreveu o comportamento dele como perturbador. No sábado, pelo 9º final de semana, houve protestos dos coletes amarelos em várias cidades francesas. Movimento que, por muitas vezes, vem acompanhado de atos de vandalismo, pede mais justiça social e rejeita as reformas econômicas anunciadas por Macron. Ao mesmo tempo em que Le Pen conquista apoio na França, inclusive tendo popularidade mais alta do que Macron, líderes que comandam a Polônia, a Itália e a Hungria vêm prometendo se unir para formar uma frente de extrema-direita no Parlamento Europeu. Nesses 4 países, Michele, as lideranças querem mudar os rumos da Europa com um discurso forte contra a imigração e contra a própria existência da União Europeia. A gente vai acompanhar. Na Polônia, Paweł Adamowicz, o presidente da cidade de Gdańsk, foi esfaqueado. O atentado foi ontem à noite durante um evento de arrecadação de fundos para hospitais infantis. Uma pessoa que estava na plateia registrou o momento em que o prefeito levou as facadas. O suspeito tem 27 anos e foi detido. Segundo a polícia, durante o ataque, ele gritou que tinha ficado preso injustamente e culpava o partido que apoiou a reeleição de Adamowicz. O prefeito passou por uma longa cirurgia na região abdominal e o estado dele é considerado gravíssimo. Agora, Michele, vamos mudar de assunto, mudar bastante, tá? Olha só o que os chineses inventaram, um lugar chamado Sala de Fúria. Foi inventado em Pequim. As pessoas pagam para destruir objetos. Segundo a dona do lugar, quebram-se 15.000 garrafas por mês. E o objetivo da Sala de Fúria é reduzir o estresse de quem anda sob pressão. E no domingo, um movimento estranho chamou a atenção das pessoas nos metrôs aqui da Europa e também dos Estados Unidos. Foi o dia sem calças. Que bobagem é essa, hein, gente? Olha só, as pessoas resolveram tirar as roupas nas plataformas de embarque e fizeram vídeos, claro, que viraram epidemia nas redes sociais. Os organizadores desse movimento pastelão disseram que queriam fazer as pessoas se divertirem. Sem ofensa, né? Sem comentários também, Michele. Beijo para vocês e bom dia para todos no Brasil. Ô, Rodrigo, posso comentar esse movimento pastelão? É um movimento desde 2002, né, pelo que eu andei lendo. Vamos comentar, mas eu não vou poder reproduzir aqui esse gesto, tá, Michele? Não, por favor, não faça isso. Essa hora da manhã, não, por favor, Rodrigo. Agora, eu imagino o frio que esse pessoal passou, né? Eu vi imagens da Bélgica, da República Tcheca, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Todos os lugares com bastante frio por aí, né? Você sabe como é que eu fui informado sobre esse movimento? Sim. Meu filho de 6 anos pegou meu telefone celular ontem, começou a mexer no Instagram e de repente apareceu um videozinho lá, ele mostrou, e aqui papai, olha aqui papai. Aí tinha lá uma pessoa retirando as calças para passar debaixo de uma catraca. Meu Deus, que susto imenso! 6 anos... Não foi legal. Rodrigo... Eu deixei o telefone em cima da mesa e ele pegou. Rodrigo, muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Cuidado com o telefone. Tchau, tchau. Bom, agora vamos mudar de assunto, falar de um alerta para os motoristas que circulam em São Paulo, aqui no Brasil. A partir de hoje, volta a valer o rodízio de veículos na capital, é tradicional aqui.
A Verusca Donato tem as informações ao vivo pra gente. Verusca, madrugou hoje também, né? Bom dia, muito bem-vinda. Todo mundo precisa ficar atento, então, de novo, com o fim das placas, né, em São Paulo. Exatamente. Bom dia, Michele. Bom dia para todo mundo. Olha, desde que não tenho dia sem calças aqui, né? Ainda bem que essa moda não pegou aqui, apesar do calor, né? Diferente do frio lá na Europa, mas ainda bem que não chegou esse movimento aqui, não. Mas é isso mesmo que você disse, os motoristas precisam ficar alertas aqui em São Paulo, não só para quem tem carro com placas aqui da capital paulista, mas também para qualquer veículo que circula aqui dentro da capital paulista, que a gente chama do centro expandido. É um tipo de anel viário, um mini anel viário que compreende, para as pessoas poderem entender que não moram em São Paulo, algumas ruas principais de muito movimento, que são as marginais Tietê, Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes, o Complexo Viário Maria Maluf, a Rua Professor Luiz de Anhaia Melo e também a Salim Farah Maluf. Os carros com placas e alguns números, por exemplo, segunda-feira, são os números 1 e 2, né? Placas com esses finais não podem circular aí dentro do centro expandido nos dias úteis em alguns horários. Essa restrição começa às 7 horas da manhã e vai até às 10 da manhã. Depois os carros estão liberados para circular normalmente, mas aí às 5 horas da tarde o rodízio volta e vai até às 8 horas da noite. O Adriano Marques, o nosso repórter cinematográfico, estava mostrando para vocês ali aquela placa rodízio, restrição adiante. A gente está aqui em frente ao aeroporto de Congonhas, na Avenida Washington Luiz, e ali mais à frente, onde a placa avisa que começa o rodízio, fica o viaduto sobre a Avenida dos Bandeirantes, que a gente diz que faz parte aí dessa restrição. Portanto, o motorista que passar daqui a partir das 7 horas da noite com a placa final 1 e 2, será multado aos R$130. Isso significa 4 pontos na carteira. E assim vai até o final da sexta-feira, onde a placa é 9 e 8 o final. Michele, falei muito, mas é isso aí, só para lembrar o pessoal. É 7 horas da manhã, tá, gente, que começa o rodízio. Se eu falei diferente, tá errado. Michele. Obrigada, Verusca, pelas informações. É a madrugada, Verusca. Obrigada. Tchau, tchau, minha amiga. Bom trabalho para você. Agora a gente passa a palavra para a loira do pedaço, Jaqueline Brasil. Verusca fala muito, imagina. Quem fala é a gente aqui. Ô, Jaque, ela falou de São Paulo. São Paulo, você falou que vai ficar calorenta a cidade de São Paulo. Calorenta, máxima de 32 graus, gente. Olha, um sol para cada um durante o dia todo, mas à tarde, por causa da combinação do calor e da umidade, adivinha? Vai chover. Pode ser uma chuva forte, não dá para descartar isso, e onde ela cair pode até causar alagamento, como já vem acontecendo nos últimos dias, tá? Então, muito cuidado. Mas o aviso de temporal especial é para você que está no Nordeste, tá? Então, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, especialmente esses estados aqui, tem risco de chuva forte e volumosa, com raios e ventania. Por causa do vento que está vindo do norte, esse vento, ele é úmido, tem muito calor e aí, claro, pode chover bastante, tá? Isso não quer dizer que no restante do país não possa chover também. Claro que sim. Tem muita umidade, tem muito calor. A gente começa aqui por baixo, então, no sul do país. A boa notícia para você que está na região da campanha, sul do Rio Grande do Sul, também oeste, porque a chuva vai diminuir. Não quer dizer que vai parar, mas comparando com a semana passada, essa chuva vai diminuindo, tá? Onde está escuro aqui, então, no centro-norte do estado, pegando Porto Alegre, Serra Gaúcha, aí chove a qualquer momento e o sol aparece menos. Vale para você que está em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A chuva vem mais à tarde. Falando em Minas Gerais, vamos direto para BH. Tô achando que temos um amanhecer bonito, será? Esse céu é sempre assim, bonitão, né? Os tons de azul, né? Os tons de azul, sem nenhuma nuvem, máxima de 31 graus para vocês aí, calorão e depois a chuva. Vamos então direto para a Vitória, com as nuvens de enfeite, será? Aquele rosado, aquele avermelhado? Olha eu adiantando. Claro, sim, a nossa pintura do dia. Tá aí, você que está em Vitória, tomando o seu café da manhã, máxima de 32 graus. À tarde pode chover. Lindo esse amanhecer. Você que está no centro-oeste, então pegando Mato Grosso do Sul, Goiás, atenção
atenção porque a chuva vem especialmente à tarde, ela pode ser forte. O recado para você também que está no norte do país, então do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, indo até boa parte aqui do Pará e Amapá. Vocês podem observar que aqui no centro-leste do Pará está mais escuro, sinal que o sol aparece menos e a chuva vem a qualquer momento. A gente está aqui voltando para o centro-oeste, vamos trazer uma capital representante do centro-oeste para te dar um oi. Campo Grande, vamos lá. Mato Grosso do Sul, tá aí, para mostrar para você várias luzezinhas. Depois essas luzes, né, vão dar espaço para o sol que vai brilhar. Vai fazer um calorzão, 32 graus para você que está aí em Campo Grande. Como eu falei, à tarde essa chuva pode vir. Tá no centro do país, demora um pouquinho mais para o sol chegar lá, aquele pique do leste. Isso mesmo. No Nordeste, vocês podem observar que aqui, olha, no interior da Bahia, o tempo vai ficar firme. No restante da Bahia, a chuva vem, mas é mais fraca. Vamos dar um oi para você que está em Salvador, ver como é que está o amanhecer agora? Salvador, que não está na rota como Fortaleza, chovendo bastante, mas olha só, um amanhecer bonito, né? Tá. Olha, com essas nuvens aí, tentando ali esconder o sol. Bucólico, diria. Eu diria exatamente isso. As nuvens estão ali pensando se vão deixar o sol aparecer, mas o sol tá falando, eu vou, porque olha, tá avermelhado lá. E é isso? Teremos um dia bonito. Vai, o sol vai aparecer e à tarde vem a chuva mais fraca. Máxima é de 29 graus para vocês que estão em Salvador. E no norte de Minas, o tempo firme também e Rio de Janeiro. Um sol para cada um na região metropolitana, máxima é de 38. Tô falando das máximas, mas a gente fala mais aqui em detalhes para vocês, tá? Cuiabá com 34, 29 para você que está em Brasília. Eu falei de 29 em Salvador, mas é 30, tá? Maceió 30 também, 29 em Fortaleza, também em São Luís, 30 em Macapá, 34 para você que está em Floripa e 33 para você que está em Porto Alegre, ou seja, calorão em todo o país. Amanhã, os maiores acumulados de chuva ainda em Santa Catarina, sul de Minas, especialmente Piauí, Maranhão aqui no Nordeste, cidades do Pará e também Amazonas. E eu finalizo aqui dizendo que você que está no Rio de Janeiro se prepare para o calorão dos próximos dias. Hoje 38, amanhã 39 na trave e gol para 40 graus aí durante a semana, tá? Se preparem. No bingo é de rombo, 40. Jaque, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tá? Tchau, gente. Na trave e... Gol! Teve gol na copinha, Thiago? Muitos gols. Bom dia mais uma vez, Michele. Bom dia. Bom dia para você que está acordando agora nessa segunda-feira, uma excelente semana. Muitos gols, golaços, tanto que 8 jogos abriram a terceira fase da competição. Tá funilando, tá acabando a nossa copinha, que tem a grande final do dia 25 de janeiro aqui em São Paulo, no Pacaembu, aniversário de São Paulo. Mas a gente dá destaque nesses gols aí, nesse pacote completo, para o Galvez do Acre, um time muito simpático, e você vai entender por quê. Roda aí. A garotada do Palmeiras enfrentou o Galvez, que já fez história ao ser o primeiro time do Acre a chegar na terceira fase da Copinha. Tudo isso após superar um surto de cachumba em 6 jogadores e ainda pedindo ajuda. Muita dificuldade, estamos pedindo dinheiro para ajudar a volta, que a gente não sabe quando é que vai voltar. A gente pede ajuda a alguém que tiver algum recurso financeiro que ajude a gente, que a gente não tem recurso para voltar. Pois é, um recurso que vão precisar, já que o Galvez acabou eliminado pelo Palmeiras. Primeiro gol do Caçulinha do Verdão com apenas 15 anos. Que golaço do Verón! E aí, Lincoln decidiu a partida, ampliou para 2-0. Depois, tocou e Ayrton definiu a vitória para mais um apelo do técnico do Galvez. Não temos passagem para voltar ainda. Depois, turma, olha só que bacana. O Palmeiras garantiu bancar as passagens de volta, o que fez o elenco do Galvez comemorar tanto que nem quiseram saber de preservar o uniforme. Só sobrou a cueca amarela. Esse foi o 8º gol de quem se isolou na artilharia da competição. É de Gabriel Novaes, o artilheiro da Copinha. E o artilheiro mostrou que não é fominha ao tocar para Fabinho fazer o segundo. Só que em seguida, depois desse choque de cabeça, Gabriel Novaes teve que sair para ser atendido na ambulância. Ele tá tonto ainda, né? E aí, quem não soube usar a cabeça foi o capitão Diego. Eita! Quis fazer cera e depois ficou nervosinho em campo. Aí vem cabeçada ali nas costas do Rafael, expulsão imediata. Meninos, não fiquem tão nervosos.
Opa, pode colocar ela aqui no canto. Olha ela aí de novo. Apareceu no jogo do Inter. A gurizada colorada acabou eliminada nessa terceira fase. E com goleada sofrida para o Guarani por 5-0. Com 4 gols de um centroavante, apelidado por ser queridinho da avó. Matheus Alvarenga, mais conhecido como? Da avó. A vozinha tá assistindo o jogo, como é que é? Com certeza, ela sempre torce, sempre me acompanhou desde pequeno e um dos gols, inclusive, foi pra ela aí, vó. Pra avó. Da avó. Da avó. Da Ô, avó. Thiago, posso fazer um comentário? Por favor. O time do Galvez, a gente tinha falado aqui que não teve o dia sem calças. Quero dizer que o time do Galvez, no momento em que ele se despiu do uniforme, representou. É verdade. Mas, assim, o outro lado também é a solidariedade do Palmeiras, né? Ah, muito legal. Porque a diretoria do Galvez tinha comprado as passagens de volta na primeira fase. Não imaginou que o Galvez iria chegar até aqui. Aí perdeu. E aí perdeu, né? Nossa. Ou seja, se você fecha ali o seu hotel até o dia 10 e aí você vai embora no dia 20... a conta vai ficar cara. Sim. Sem contar a passagem também. Vai mudar uma passagem do dia 10 para o dia 20. Mais caro ainda. E aí você coloca uma comissão, dá mais de 40 mil reais falando do Galvez. O Palmeiras, sabendo da história, vai bancar todas as passagens de volta de avião e também convidou toda a delegação para conhecerem a Arena Palmeiras. Um tour que sempre faz com sócios do clube, torcedores, mas aí os jogadores, os jovens, a molecada do Galvez vai conhecer toda a estrutura do Palmeiras na Arena, Zona Oeste de São Paulo. Parabéns, Palmeiras. Isso é muito bacana mesmo. Espírito esportivo. Na tela. Na tela. Nossos alunos da Escolinha de Futebol do Hora 1, meus amigos, tá todo mundo questionando nas redes sociais, falou assim, Thiago, tá faltando tal jogada. Acho que parece que todo mundo tá querendo entrar na Escolinha do Futebol do Hora 1. O Guilherme do América Mineiro, você já viu aí, ó. Não sei se foi ansiedade, deve ser ansiedade. Falou desculpa, acho que foi a chuteira. Foi mal. A gente vai reprisar aí para vocês verem mais uma vez. Ele faz a jogada individual, mas aí Jaqueline Brasil me ajuda. Eu tô falando, tem que chamar a Jaque, é o vento. Sudoeste, lestada, como ela já ensinou aqui pra gente. E aí aconteceu a mesma coisa com o Mateuzinho do Guarani. Aquele era o Guilherme do América Mineiro e o Mateuzinho do Guarani foi a mesma coisa. Tá aí, ó. Claro que foi. Olha a ansiedade do garoto, só que não. Foi o vento. E aí o Natan, Isso é do Galvez, tá, gente? Uma trombada com o próprio jogador. Natan do Galvez trombou com o companheiro Luan. Aí na reprise você vai ver mais uma vez. Mas não foi nada sério. Não, foi nada sério, mas assim... vamos cada um ficar na sua posição bonitinho, né, gente? Tá ali o técnico que explica cada um no seu quadrado. Só que aí deu ruim no Galvez. E a mesma coisa aconteceu com outro jogador que atropelou o juizão. O Eric, também do Galvez, atropelou o juiz Daniel Serrano. Não. Tá aí. São os novos alunos da nossa querida Escolinha do Hora 1. Tá lá. Tá todo mundo e quem sabe a gente mostra para vocês amanhã o que acontece. E aí com a ajuda de Jaqueline Brasil, que já está ali. Faremos questão de chamar a Jaqueline Brasil a postos aqui para explicar a influência do vento. Amenizar, né, os alunos. Sim. Porque eles assistem ao Hora 1. Ó, vamos ao golaço da rodada. A gente sabe muito bem que é o Prêmio Denner, né? Lá no Globoesporte.com você pode ver. Jacobina e Aquidauanense. 4-1, Jacobina venceu. E aí o Globoesporte.com, junto com os internautas, escolheram este golaço aí do João Paulo, por essa troca de passes e também a definição ali, um tapa na bola, fazendo um golaço. Bonito. João Paulo, do Jacobina, recebendo o prêmio Denner desta rodada. A letra é J, João Paulo Jacobina. É com J, Jacobina? É. Tá bom. É que eu tava tentando o gancho, assim, tava tentando entender o gancho. Tá bom. Beleza, então. Fala um pouco antes, né, Michele? Tá bom, beleza, então. Gente, são... mais 8 jogos. Jacobina era Jaco. Não tá certo. Tudo bem, deixa pra lá. Segue em frente. Força. Brincadeira, tamo junto. Não tenta consertar. Aqui não tem mimimi. Ó, 8 jogos encerram aí, completam a terceira fase da competição. A gente separou aqui os favoritos para essa fase, para os jogos de hoje. Corinthians e RB Brasil. Tem algum palpite para esse próximo jogo aí? Grêmio e CSA? Oi, CSA! União e força.
Pela primeira vez o CSA está chegando nessa fase, algo invicto, né? Algo inédito, digamos assim. Audax e Fluminense, Vasco e Mantiqueira, Água Santa e Atlético Mineiro, Portuguesa e Volta Redonda, que a gente colocou aqui os destaques, os favoritos para avançarem às oitavas de final da competição. Ô, Thiago, sem mimimi, chegou a hora, agora. Com mimimi, porque amanhã você está de volta. É verdade. Então, com mimimi, com tititi, com jacão também, entendeu? O Hora 1 fica por aqui, você sabe, Globoplay tem todas as notícias e reportagens que nós mostramos aqui. Você fica com as notícias do seu estado neste momento. Bom dia para você, a gente volta a se ver amanhã, não é isso, Thiago? Que horas? Às 4 da madruga. É nóis. Até amanhã. Tchau, turma.